Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com mais de 95 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje aqui comigo eu recebo uma lenda da Polícia Civil aqui de Rio Preto, o Rogerinho. Ele que acaba de completar 33 anos de casa, de serviços prestados à Polícia Civil. Ele que atualmente é investigador-chefe da DEIC, Divisão Especializada de Investigação Criminal, a DEIC, do DEINTER 5. Sim. Rogério, meu muito obrigado pela sua presença aqui nessa comemoração sua pessoal. Que não é fácil, hein? São muitos anos, muito plantão, hein, Rogério, inclusive, né? Então, irmão, na verdade são 33 anos, né, servindo, né, a sociedade rio-pretense aí, né, e me sinto muito honrado aí pelo seu convite e agradeço pela oportunidade para estar falando um pouco aí da minha trajetória aí, combatendo o crime aqui em São José do Rio Preto. Não, São José do Rio Preto, mas você há muito tempo já, o território de Rio Preto ficou pequeno para a tua equipe, né? Vocês vão buscar pessoal longe, Mato Grosso, a gente vê muita coisa, até no Rio de Janeiro. Rodrigo, como é que é para você, profissionalmente, esses desafios de fazer essas incursões fora de Rio Preto em locais que são inesperados? A gente viu até uma operação com caveirão da Polícia Civil. Eu não sabia que a Polícia Civil tinha caveirão, e eu vi porque você estava numa operação lá no Rio de Janeiro que usou esse equipamento, né? Então, Rodrigo, ao longo desses 33 anos aí, né, atuando na Polícia Civil, a gente já fez incursões em diversas partes aí do Brasil, né? Em vários estados, e o Rio de Janeiro, né? Até então eu não tinha tido a oportunidade de participar de uma missão naquele estado lá, né? Mas confesso que era um sonho, e esse sonho foi realizado agora recentemente. Eu ainda lá no 1º, 2º, 5º DP, ali no SIG Sul, nós fizemos um trabalho aí de tráfico de entorpecente, uma investigação, e fizemos uma apreensão de droga aqui em São José do Rio Preto, e depois nós reprogramamos uma outra operação lá em Jales, e de Jales a gente identificou o fornecedor da droga, que era no Rio de Janeiro. Nos deslocamos, juntamente com a equipe, me desloquei para o estado do Rio de Janeiro. Chegando lá, já logramos êxito aí na prisão em flagrante do traficante ali em Copacabana, e depois fizemos umas incursões com o apoio de todas as unidades especializadas lá da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na comunidade de Nova Aliança. Essa comunidade, inclusive, teve um episódio aí muito triste, né, que numa incursão da Polícia Civil lá, nessa comunidade, um integrante, né, do helicóptero, né, da Polícia Civil sofreu um tiro, né, que foi disparado aí por um marginal. Eu não sei qual condição que o policial se encontra e tal, mas até então não tenho notícia que ele veio a falecer. Mas foi nessa operação? Nessa mesma operação? Foi no mesmo local onde nós fizemos esse trabalho o ano passado. Um local extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso. Foi feito a incursão nessa comunidade aí, foi feita com o apoio de todas as unidades especializadas lá do Rio de Janeiro, né? Foi empregado aí vários caveirões, né, das especializadas, inclusive da CORE, né, que é um grupo de elite lá da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e foi muito, como se diz, adrenalina, né, adrenalina mil, e aí o que move nós é a adrenalina, né, e eu
tive o privilégio de participar dessa operação e outras 2 operações agora recentes, também no estado do Rio de Janeiro. Uma no começo do ano e outra mais recente aí, cerca de 60 dias. O que dá orgulho pra gente, meu pai inclusive é investigador aposentado, né, da casa, você sabe disso. Sim. Meu pai aposentou em 94, Rogerinho. 94. Nós vamos falar, aposentou jovem até. Você já tem idade, inclusive, para aposentar, você tá com... Sim, em 2000... Mas não deixa, né, tá no... Como é que faz, né? Tá no sangue, né, a gente não vive sem isso, entendeu? Em 2019, eu com 47 anos de idade. Com a idade mais ou menos que ele aposentou. Exatamente. Eu estava, assim, precisando de um tempo, né? E aí, diante de algumas mudanças, né, internas que teve aqui em São José do Rio Preto, né, no âmbito da Polícia Civil, eu tomei uma decisão de sair da DIG. Na época eu estava chefiando a DIG Dize e pensei que estava preparado, né, para aposentar. Mas aí foi quando então eu tirei 30 dias de férias, depois eu gozei 15 dias de licença prêmio, e aí eu vi que não estava nada preparado. E de lá para cá já são 6 anos. Exatamente, já faz 6 anos, e nesses 6 anos eu vivi muita coisa aqui. Então eu falo assim, se eu tivesse aposentado em 2019, eu tinha deixado de viver muitas coisas positivas. Que para mim, eu sempre falo, eu ingressei na Polícia Civil já direto na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. A gente está com muitos jovens assistindo a gente. Com qual idade você fez ou você ingressou na Eu prestei, o primeiro concurso meu eu prestei com 18 anos, aí no segundo com 19 anos eu já passei, e eu ingressei em 92. Né? Eu estava na Academia de Polícia, e lá na Academia de Polícia em São Paulo, tomei conhecimento que ia criar as Delegacias de Investigações sobre Entorpecente nas seccionais, né? E aí foi quando então eu me apresentei aqui em Rio Preto, após o término da Academia de Polícia, me apresentei aqui na delegacia, na época era a Delegacia Regional, me apresentei, né? Posterior fui até a seccional, e o Dr. Aparecido Capelo, que era o seccional. Ex-vereador, hein? Dr. Capelo, hein? Dr. Capelo. Um abraço pro doutor, hein, doutor? Um forte abraço, Dr. Capelo. A galera toda tá assistindo a gente, meu. Sim. Toda a culpa, o pessoal aí assiste a gente. Bacana. E o Derrite também, o secretário Guilherme, Derrite, governador, tá todo mundo dá aquela espiadinha aqui no Diário do Rodrigo. Um abraço para todo mundo. O Dr. Capelo é uma pessoa muito querida, né? Sim. Eu tenho o maior orgulho de falar que é meu amigo, o Dr. Capelo, os filhos do Dr. Capelo, né? O Glaucio Capelo, que é um advogado, né? Estive com ele semana passada, no Quinta do Golfe. Poxa, é um cara maravilhoso, né? O Glaucio Capelo, a doutora Gisele também, que é delegada, a filha dele está em São Paulo. Seguir a carreira, né? Mais ou menos. Seguir, exatamente. E o Dr. Capelo, então, ele me designou eu para a Dize, e chegando lá, eu tive a grata satisfação de conhecer os policiais da Dize de Rio Preto, né, com quem eu ombrei aí praticamente 2 décadas, né, da minha carreira. E quem era o chefe na época era o Dr. Joseli Donizete Curti, um ser humano incrível, um profissional, né, exemplar. Você passa por todos, né? O Dr. Roberto Cesário. O Dr. Roberto Cesário, ele, depois do Dr. Capelo, né, foi quem assumiu a seccional aqui de Rio Preto. Tá? Então eu trabalhei a minha vida inteira ali na Dize, combatendo o tráfico, praticamente você é testemunha disso, né? Foram 24 horas durante mais de 20 anos atuando aí no combate ao narcotráfico aí dia e noite, juntamente com as equipes da Dize. Não tinha dia, não tinha hora, e é o que a gente fala, né, meu? Aqui na 17 o crime não prospera, né? E teve alguma dessas operações, algum momento que você falou, nossa, teve um perigo real, que você falou, nossa, dessa vez foi por pouco que eu não fui baleado, ou se você foi baleado alguma vez, ou na troca de tiro, porque a gente não sabe o bandido,
criminoso lá do outro lado está fortemente armado, geralmente, hoje, né? Sim. Teve algum momento, já que você passou algum perigo? Teve momentos, sim, de perigo, tá? Em Goiás mesmo, né? Quando da prisão de um traficante lá, ele jogou para cima de nós aí, né? Trocou tiro e no revide ele veio a óbito aí, nenhum da equipe saiu ferido, tá? Depois teve um outro trabalho que nós realizamos na Praia Grande, ali também foi muito tenso, uma quadrilha que praticou um assalto num condomínio de luxo aqui na área central, né? E a gente identificou todos os integrantes dessa quadrilha, e o líder da quadrilha a gente identificou que ele tinha um paiol lá no Jardim Samambaia, na Praia Grande. E quando da incursão nesse local aí para prender ele reagiu também, né? Efetuou vários disparos aí em direção à equipe, e na troca de tiro ele também foi alvejado, socorrido, mas veio a óbito. E é armamento pesado que ele utilizou? Pesado. É o que, metralhador? O que ele utilizou? Tinha fuzil, tinha metralhadora, tinha revólver, fuzil 762? tinha pistola, eu não lembro o calibre. Mas era... Tá? Mas foi muito tenso e a gente estava, praticamente era eu e mais 3 policiais civis que estavam nessa operação, mas sempre com a bênção, né, de Deus, com a proteção de Deus, Nossa Senhora da Aparecida, todos nós saímos ilesos dessa operação aí, e ainda realizamos uma prisão lá, e foram conduzidos aí ao DP lá da Vila Tupi, lá da Praia Grande. Equipamento tudo vai de colete, Rogério? Vocês costumam usar colete? Tudo equipamento, hoje nós estamos bem equipados, né? A polícia está muito bem equipada, com armamento, com colete, viaturas, né? Então a gente não pode reclamar do recurso, não. Quais são os membros da equipe aí? O primeiro nome só? A gente não quer identificar ninguém, né? Uma galera que trabalha, que vai com você, faz as operações aí, traz o resultado para Rio Preto. São vários, né? E se eu for citar o nome de um aqui, como já aconteceu em outras oportunidades, o pessoal fica bravo, né? Você acaba cometendo injustiça, tá? Mas eu tenho que fazer uma justiça a você. Sim. Quando vem um material divulgado pela Polícia Civil, geralmente, o pessoal que está divulga aqui que esse policial participou, mostra a imagem dessa fotografia, hoje, não é trabalho só de um. Nós temos um critério na delegacia, né? Em toda operação tem sempre o protagonista e tem o coadjuvante, né? E a gente procura exaltar o trabalho do protagonista, né? Aquele que recepcionou a informação, né? Aquele que debruçou na investigação, de alguma forma ele tem uma participação a mais, e então a gente procura sempre estar enaltecendo o trabalho desse policial, porque é o que eu falo, o Rogerinho, né? Muito conhecido, né? Todo mundo sabe do trabalho que eu realizo, mas eu não realizo nada sozinho. É sempre um trabalho em equipe. Trabalho em equipe, tem os operacionais, tem a administração superior que dá o respaldo para nós, né? Que apoia, que é quem fala pode ir, tá? Dr. Cavalcante. Dr. Honório, na seccional, né? Trabalhei também com o Dr. Nascimento, né? Ele na condição de seccional. E todos eles sempre dando o nosso apoio, o doutor Fernando Tete, que hoje é o chefe nosso, né? Divisionário da DEIC, sempre apoiando, sempre discutindo as estratégias, né? Procurando, tem local que você sai que você não conhece, então você não domina, né, aquele território, então procura fazer contato, né, com o policial daquela área, daquela região, para ver qual que é o recurso necessário para ser empregado. E a nossa melhor arma é sempre o fator surpresa, né? Você saber aonde você vai, com quem que você vai deparar, né? E procurar minimizar ao máximo os riscos da operação, evitar o confronto, né? E sempre estar usando a melhor arma, que é o fator surpresa. Sim. Hoje, a tecnologia é importante nesse trabalho de inteligência que vocês fazem? Principalmente... Google Maps, o satélite, porque as incursões, igual vocês entraram em cada lugar, cada favela lá, cada... nossa, você fala, Rodrigo, fica assustado. Até aproveitando a oportunidade, né, que você está falando, para cada tipo de ação, né, eu falo assim, a gente dispõe de uma ferramenta de investigação.
E eu sou contra a exposição das ferramentas. Sim. Porque se você expor a ferramenta, nesse caso foi utilizado um alicate para tal situação, foi utilizado uma chave de feno. A gente não tem que expor a ferramenta. É investigação. Né? Como que você chegou em determinado alvo, em determinado local? Através de investigação, ponto. Sem expor as ferramentas. Às vezes eu vejo cada coisa absurda. A polícia, através de não sei, através disso, através daquilo, conseguiu isso, conseguiu aquilo. Para que ficar dando a letra pro vagabundo, né? Eu acho que a gente não deve jamais expor a ferramenta de trabalho e a ferramenta que foi eficaz para a gente chegar naquele momento naquela pessoa. Sim. Rogério, dentro desse campo ainda, teve algum criminoso que você surpreendeu, é fator surpresa? Na hora que você bate na porta dele, fala, nossa, mas como é que vocês... Como é que você chegou a mim? Porque hoje você trabalha num setor de crimes cibernéticos, né? Sim. Que não tem nome, não tem face, não tem nada, né? O cara aplica o golpe. Hoje a divisão aí, né, que eu estou lotado hoje, né, no caso a DEIC, ela tem várias unidades. Então nós temos a DIG, nós temos a DISE, né? A DIG é a Delegacia de Investigações Gerais, temos a DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, nós temos o Grupo de Operações Especiais, que é o GOI, nós temos o CECODE, né? Que é o Setor de Combate ao Crime Organizado, temos equipes que combatem o crime cibernéticos, temos a equipe de homicídio, tudo isso é a estrutura da DEIC. Tá? Então hoje eu estou na condição de investigador-chefe da DEIC, né? Mas tem lá o investigador-chefe da DIS, o investigador-chefe da DIG, tem o investigador-chefe do GOI e assim por diante. Sim. E como é que foi a reação dos camaradas, né? Na hora que você bate na porta? Porque eu vejo de vez em quando você, nas operações, derrubando a porta. Sim. Essa aí, lá, a adrenalina deve ir lá em cima. Quando você vai cumprir uma ordem judicial, né? Quando você sai aí munido de mandado de busca, mandado de prisão, você tem que agir rápido. Não dá para você bater palma, né? Porque se o cara tiver com um armamento pesado lá, ele lá de cima ele vai tentar te buscar aqui embaixo, né? Então você chegando mesmo, né? Para não dar chance para o adversário. Sim. E a reação? A reação é como se fosse um susto, né? Você já deve ter se assustado alguma vez. Quando você leva um susto, você tem aquele bloqueio de fração de segundos. E é nessa fração de segundos que a gente procura dominar a situação. E muita cena, muito igual filme, querer desfazer de alguma prova ali na hora, jogar na privada. Dos motivos que a gente chegando, né, conforme eu disse aí, é o quê? Para que se a pessoa tiver droga, não dá tempo de dispensar a droga no vaso sanitário, né? Agora, recente mesmo, numa incursão lá no centro de São Paulo, a pessoa, calma, eu vou abrir, estou despida, não sei o que lá e tal, abre, vamos arrombar, se você não abrir, nós vamos arrombar, e arrombamos. Né? E nessa aqui, calma, estou desnuda, estou, né, isso, aquilo, outro e tal, falei despida, mas só parece que a expressão correta foi... Estava sem roupa. Estou desnuda. Ela dispensou lá de cima, do 11º andar, um monte de aparelho celular. E ainda ela teve o cuidado de catar o uniforme da criança, embrulhar todo os celulares que eram utilizados, né, para a prática de crime e dispensar lá de cima. Bom, o pessoal viu. A equipe... Sim, na hora que nós vimos a janela, já fomos vistoriar, porque falamos, provavelmente ela dispensou alguma coisa e, né, lá embaixo a gente ganhou aquele monte de aparelho celular e ela teve o azar ainda de não quebrar nenhum, né? Nenhum foi danificado, foi recolhido e encaminhado para o 11º andar. Isso é sorte do investigador também, né? E azar dela, né? Azar. Tá. Tudo para perícia. Tudo para perícia. E aí vai ser descoberto. E agora, né, retorna o material que a gente busca aí, né, para dar prosseguimento à investigação. Sim. Rogério, teve alguma ocorrência aqui em Rio Preto que te marcou? E você fala assim, nossa, Rodrigo, essa aqui é tua... Você fala, nossa, é uma ocorrência que
que me motiva a ser policial mesmo, assim. Olha, teve várias ocorrências e às vezes até a gente acaba esquecendo, né? Então, quando você está numa resenha, conversando com um colega que já aposentou, e aí você lembra aquele... Putz, são casos que a gente nem lembra mais, porque eu acho que o nosso cérebro, ele funciona como um HD, né? De memória, né? Você vai armazenando, chega a um ponto que às vezes você não consegue mais já armazenar tanta coisa. Então, às vezes você revive várias situações, né, lá do passado e tal, mas sempre as ocorrências que mais me marcaram foram ocorrências de sequestro, né? A ocorrência que vitimou o meu amigo, né, delegado de polícia, o Dr. Guerino, que era da unidade de inteligência aqui do DENTER 5, né? São as ocorrências que ele foi assassinado, né? Aqui indo para Guapiaçu, né? Isso. Não, para Guapiaçu. Não, para Guapiaçu. Na verdade, ele foi abordado na BR e executado na Washington Luiz. Na Washington Luiz. Pegaram ele lá e trouxeram para cá. Para Schmidt. E essa foi uma investigação que foi pronta resposta, Foi uma pronta resposta e o contexto, né, dessa foi uma coisa assim que eu falo, pô, um anjo da guarda catou pelo braço e me conduziu, entendeu? Porque você imagina, o fato se deu num sábado, nesse dia estava muito cansado, coisa que eu não faço é desligar o aparelho celular, mas o meu celular não para. Falei, eu preciso descansar. Fui na missa, lá em Engenheiro Balduino, saí da missa e fui jantar lá em Itanabi, né, com a família. E quando eu retornei, eu deitei, desliguei meu telefone e coloquei do lado ali e tal. De repente eu tô dormindo, sei lá, por volta da meia-noite, parece que você chacoalha assim, me acorda, acordei, assustado. Liguei meu celular, aí começou a cair mensagem, eu falei, deve ter dado alguma, né? Deu ruim, alguma coisa aconteceu. E eu não conseguia, cara, era tanta mensagem, era tanta ligação perdida, que eu não sabia por onde começar. E a hora que eu atendi a primeira ligação, né, que foi do João Maritã, né, que é despachante aqui em Rio Preto, despachante modelo, que é amigo meu, amigo do Dr. Guerino. Ele me ligou e falou, você tá sabendo que sequestraram o Guerino? Falei, irmão, não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa ruim aconteceu que meu telefone está lotado aqui de mensagem, eu vou começar a me tomar conhecimento agora do que está acontecendo. Aí já recebi a ligação, né, já convocando nós para comparecer lá no DENTER. Aí cheguei lá, comecei a me inteirar disso, daquilo outro, como que foi, o que aconteceu, isso, aquilo outro, tal. E numa situação que eu, na condição de investigador-chefe do núcleo DIG-DIZI, e esse caso é difícil de eu falar, inclusive, eu na condição de investigador falei, pô, olha só, olha que situação, você na condição de investigador-chefe das delegacias especializadas, você tem a obrigação de esclarecer esse crime, né? E um crime que vitimou um grande amigo meu. Então eu estava emocionalmente, né, abalado com essa situação, né? E ainda com a responsabilidade de esclarecer. Mas esse desafio para você acha que foi o seu maior desafio na polícia? Não dá para falar que foi o maior, sempre falo que foi um dos, né? E sempre tem algo por vir ainda, né? Que a gente continua na atividade. Aí quando eu montei o tabuleiro, vamos dizer assim, né? A única certeza que eu tinha é que o Dr. Guerino estava morto e que quem teria acabado com a vida dele estava em deslocamento aí pela Washington Luiz, porque o vagabundo aí, ele abasteceu a caminhonete do doutor no posto de gasolina, lá em Rio Claro, e não pagou o abastecimento. Ele abasteceu e deu o pinote. E nisso foi acionada a Polícia Militar, e a Polícia Militar foi constatar, né, até, né, foi atrás do proprietário da caminhonete, para saber por qual motivo que não havia pago o abastecimento. E ali que
despertou a atenção, né, que algo teria acontecido com o Dr. Guerino, e não sei em que momento também, né, foi localizado tomou conhecimento de uma vítima, né, alvejada ali próximo ao antigo clube de campo do Automóvel Clube, e ali constatou que se tratava do Dr. Guerino. E aí a gente já de imediato, eu com 2 equipes, já saímos a campo, nos deslocamos ali para São Paulo. Já havia a suspeita, a gente já tinha isso aí, uma suspeita de que poderia ser alguém de saidinha, né? Porque sempre que tem a saidinha, um crime grave acontece, né? Em todo canto do país, né? Você pode ver, você que acompanha aí as notícias policiais, quantos que já foram vítimas, né? De pessoas condenadas que recebem o indulto e acaba cometendo um crime até mais grave do que aquele que ele estava cumprindo a pena. E aí nós imaginávamos que poderia ser alguém de saidinha, não sabia qual que era a motivação e tal. E aí chegando lá em São Paulo, né, eu fui recebido aí por alguns colegas do DEIC, lá de São Paulo, Departamento de Investigações Criminais. Iniciamos as incursões ali na Zona Sul e começamos a saturar aquela área lá com o apoio de várias unidades territoriais, unidades especializadas da Polícia Civil, também com o apoio das unidades de elite da Polícia Militar. E durante essa saturação, uma equipe deparou com a caminhonete do Dr. Guerino, iniciou o acompanhamento, né, teve uma troca de tiro ali, os caras abandonaram a caminhonete e se evadiram a pé. Aí nós fizemos todo o procedimento que requer esse caso aí, né, isolar a área e tal, acionamos a equipe de perícia. Enquanto nós estávamos no isolamento da área ali, aguardando o trabalho da perícia, a gente recebeu a informação de que os caras teriam ingressado num imóvel ali próximo. Fizemos a incursão, o imóvel estava todo aberto, né, as luzes todas acesas, e ali nós encontramos os documentos dos autores, a princípio de um dos autores do crime bárbaro aí que vitimou o Dr. Guerino, e uns pertences do Dr. Guerino. Então ali naquele momento, né, em menos de 24 horas, nós já tínhamos a autoria de um dos envolvidos no crime, no latrocínio. Depois identificamos já o segundo elemento e posterior o terceiro elemento. Todos eles foram presos. Um momento difícil para Foi um momento muito difícil, né? Muito difícil. Até hoje é difícil você aceitar e acreditar que a vida dele se foi dessa forma. Sim. Rogerinho, a região de Rio Preto é a rota caipira do tráfico? E isso não vai acabar nunca, por quê? É porque os países, né, que produzem a droga, né, faz divisa aqui, né? Nós estamos assim num ponto estratégico. Então toda a droga ela é escoada pelas rodovias, né, daqui da nossa região, né? Então tem um trabalho, você vê grandes apreensões, né, que são realizadas aí. Mas demais, né? Ultimamente, quantidades. Muito, tá? Mas é isso aí. Se você comparar com o que sai de lá, né? Via aéreo, via territorial, né? A polícia é atuante, né? Tá aí sempre combatendo o tráfico, mas também dentro daquilo que é possível, né? Sim. Porque o policial também, a investigação, ela aponta, né, a origem, o destino, o responsável, né? E tanto é que você pega o livro hoje aí do Alan, né? Do Alan de Abreu, um grande abraço. Exatamente, um abraço para ele. Até esses dias eu estava conversando com o Dr. Emílio Migriano, né? Ah, Dr. Emílio, está em São Paulo, né? Está em São Paulo, né? A gente estava até falando desse livro aí. E no livro dele cita uma grande investigação nossa, né? Como outras dezenas de casos aí, né, de repercussão que a polícia deu conta de chegar lá no topo, né, e responsabilizar os grandes traficantes. Por tudo que você viveu na polícia,
Tem crime perfeito? Não tem. Quando a polícia debruça, né? Quando você é acionado no momento certo, né? Na hora certa, e desde o início você inicia uma investigação, eu acho que é difícil o cara não ser responsabilizado. Sim. Recentemente, Rogério, você e sua equipe participaram até do Fantástico também. Como é que é conviver? Você já tem, igual você falou, você é um nome reconhecido em Rio Preto. Como é que você lidar com as brincadeiras da molecada aí, principalmente? O Rogério tem até memes, né? Fizeram até figurinha. Exato. Como é que você lidar com isso, esse reconhecimento dessa turma? Olha, da nossa geração principalmente, né? A gente que tomou a juventude, dava para sair, ia nas boates aqui em Rio Preto, frequentava. Como é que era isso para você? Olha, você falando da minha infância, né? A minha infância, eu sou filho aí de pessoas humildes, né? Minha mãe cabeleireira, o meu pai era autônomo, né? E fui nascido e criado ali na Maceno, onde eu convivi 33 anos da minha vida, ali na rua Aureliano Mendonça, para baixo do Cristo Senetor, aonde é o que eu falo, né? A gente fez ali grandes amizades, né? Pessoas inesquecíveis, né? E só que essas pessoas que eu convivia sempre teve uma condição financeira, né? Boa, e a gente não. Então, mas a minha mãe sempre lutando ali, né, com o trabalho dela, né, que a minha mãe sempre foi o pilar de sustentação lá da minha casa, cabeleireira muito conhecida ali na Maceno, e digo até em Rio Preto, né, a Evanira cabeleireira, e ali com o sorzinho dela, ali com a tesoura dela, ela sempre batalhando, me deu a minha primeira bicicleta. A primeira bicicleta minha foi uma Monareta, depois ela me deu uma Super 10 da Monarch, né? E até, né, aproveitando, falando da infância, né, um amigo nosso em comum, né? O pai dele era diretor da Rodobens e tal, então ele tinha condição naquela época, né? Já era, como se diz assim, né, privilegiado. E, pô, quando esse Juliano Guerta... O Guerta! Nossa, pô, cara... Guerta. Pô, meu irmão... Conviveu com o Guerta menino? Exatamente, criança, tudo. E, nossa, ele montava um autorama lá no alpendre da residência dele, lá na garagem da casa dele, cara, e deixava a gente brincar ali. Rapaz, não dá pra descrever a sensação que dos era carrinhos, velho. quando você deparava com aquele negócio montado lá e você brincando, meu, que a gente nunca ia ter condições de comprar, né, um brinquedo daquele. Mas eu sempre tive, né, amigos, vamos dizer assim, né, pessoas decentes, né. Também conheci vários vida louca por aí, né, meu. E tanto é que depois que eu entrei na polícia aí, prendi muito cara conhecido aí da infância, né? É mesmo, mano? Que tomou outro rumo aí e acabou cruzando no nosso caminho aí, né? E como é que era, Rogério? Você via o rapaz e fala, pô, mas como é que você... É o que eu falo, irmão. Passarinho que come pedra sabe, né, o que tem. É o que o cara escolheu pra ele. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho, né? Que é investigar, esclarecer e prender. Pô, se o cara entrou no circuito aí, entendeu? E se o cara tá cometendo algo de errado, se ele tá cometendo um crime, meu, errado é ele, não sou eu que vou prender ele, né? E por incrível que pareça, ainda tem cara que acha que, pô, meu, a gente se conhece, não sei o que, irmão. Sim, tranquilo, se for um parente meu, como já aconteceu algumas vezes, eu prendi parente meu também, não foi uma vez nem duas, não. Tá? E pede para dar uma aliviada, não tem arrego, né? Não tem. É o que o cara não optou por ele, pô, o cara é sã, consciente. O cara comete um crime, ele sabe que ele está sujeito às penas da lei, né? Então, né? Entrou numa errada, certo? Segura o refrão, né, irmão? E na night de Rio Preto? Você saía muito, o pessoal... Não, eu sempre uma vida mais regrada, justamente exatamente. E até porque eu entrei na polícia, vamos dizer assim, muito jovem, né? E sempre ciente da minha responsabilidade. Entrar na polícia, para mim, foi um sonho realizado muito cedo. Confesso que eu me surpreendi, né? E eu falo que todos nós aqui, né, temos uma missão aqui na face da Terra. Então, o fato de eu ter sempre, desde criança, sonhado em ser polícia,
muito jovem, ter conquistado isso, né? Prestado concurso e passei, então eu sabia da minha responsabilidade, eu sabia que aquilo lá era uma missão atribuída a mim, né? E no decorrer da minha, né, do desenrolar aí, durante a minha caminhada aí combatendo o crime, né, eu falo até que é um dom que Deus me deu, né, porque eu tive muita sorte, sabe, as coisas se tornaram assim muito fácil para mim no dia a dia aí no combate ao tráfico de droga. Quando eu falo tráfico de droga, não que eu não realizei outros trabalhos, né, esclarecimento de homicídio, roubo, latrocínio, né? Mas a minha dedicação maior ao longo desses 33 anos foi no combate ao narcotráfico. Casou durante esse período? Não quis casar, não ter filhos? Não. Eu namoro, né? Eu tive aí... Namorou muito logo da gente? Desde os 23 anos eu namoro. Nunca, né? Ficou sozinho? Não, nunca fiquei sozinho. Então, namoro desde os 23 anos, assim, falar namorada... namoro sério, né? Desde os 23 anos. Dos 23 anos até agora, não sei o que é ser solteiro, tá? Mas não tenho filho, né? Não casei. Nunca tive essa pretensão, tá? E é claro, né? O meu futuro a Deus pertence, né? Vai ter vontade de ter filho ou não? Não tenho. Eu não assim. Por que, Rogerinho? Porque é uma questão pessoal sua. É uma questão pessoal, e como eu entrei na polícia muito jovem e vi muita coisa aí, né? Muita coisa traumática até, vamos dizer assim, né? Falei, pô, é muita responsabilidade você pôr um filho no mundo, que aí você tem que dar educação, né? Você tem que... saúde, né? Porque tudo é precário, né? Sim. E você tem que arcar com tudo isso aí, né? E é muita responsabilidade, e eu me conhecendo, eu sei o quanto isso aí ia me consumir, quanto que eu ia ter que me doar para isso aí, né? E como eu sou muito apaixonado pela polícia, eu não ia ter tanto tempo, tanta disponibilidade para cuidar dessa outra questão aí. Deixar a turma para trás, uma operação longe, no Rio de Janeiro. O meu tio, né? Você acha que por conta de não ter a família, não ter filhos, te deu essa condição de ser assim, o agente alfa nas operações, de fazer, de meter o pé na porta, de estar ali na linha de frente? Não, nada a ver, porque sempre que eu tive com colegas com pais de família, que tem esposa, que tem filhos, né? Tem uns caras meio que também são bons pra pegar. Sim, você tá um amigo, que é amigo comum, o Marcelo. O Marcelo Febem, a gente... O Marcelo Febem. Não, o Marcelo Febem, né, trabalhamos junto na DIG, quando da formação do núcleo DIG-DIZ, e depois também tive o privilégio de trabalhar com ele lá no 1º e 2º QINDP, saí de lá agora no meio do ano passado, né, regressei para as unidades especializadas, e ele ficou lá no lugar que eu ocupava, que é a chefia da investigação. Esse também não tem. Não, então, tem alguns caras que se furar o pneu do carro lá no Paraguai, vai lá trocar para você, né? Vai lá te ajudar, Marcelo, né? Exatamente, o Marcelo é casado, tem filho, tudo. Tá? Então isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí foi uma opção pessoal minha mesmo. E dentro da minha família tenho vários exemplos desse aí. Eu tenho meu tio, que é a minha inspiração, né? Que é o Celso Alexandre da Silva. Ele foi investigador aqui na época do SIG, né? Que depois se transformou em DIG. Então eu acompanhava o trabalho dele, a gente sempre morou junto, mora até hoje. Acompanhava o trabalho dele como investigador de polícia, e eu sempre falei, quando eu crescer eu vou querer ser que nem meu tio, né? Cresci. Você superou ele, você acha? Não, eu não digo, não. Até eu fiz são momentos diferentes. Momentos diferentes, exatamente, porque ele era um dos, né? Por isso que eu prefiro não citar nome, mas ele era um dos destaques da Polícia Civil aqui de São José do Rio Preto. Tanto é que o Dr. Capello, quando me recepcionou na seccional e me designou para a DIZ, ele falou assim, ó, se você for 10% do Celso Alexandre,
já valeu muito a pena você ter ingressado na Polícia Civil. Hoje você chegou a quantos por cento do Celso, Alexandre? Não sei te dizer, que é como você mesmo disse. Mas você estava... Porque chega no ídolo, né? Exatamente. Então, voltando no meu tio, por exemplo, olha só que coincidência. Em 91 ele prestou para delegado e eu prestei para investigador. Nós fomos os dois convocados na academia de polícia, para fazer o curso de formação de investigador e ele para fazer o curso de formação de delegado de polícia. Então hoje eu tenho 33 anos de investigador de polícia e ele tem 33 anos de delegado de polícia. Nossa. Tá? Só que ele, ao longo desses 33 anos como delegado de polícia, ele exerceu a função dele em Campos do Jordão, e a maior parte aí na zona leste de São Paulo, onde ele se encontra até hoje. Nossa, tá pesado também, né? Muito pesado. Ô Rogerinho, na década de 90 até hoje, quais são os bairros de Rio Preto que você vê assim que nós temos, que tem mais problemas, assim, que você fala, nossa, esse bairro aqui... Não tem, assim, falar para você o bairro A, B, C, né? Porque para mim... Teve uma época que não era Eldorado, aí Vila Toninho, João Paulo II... Mas o que eu te falo para você? Porque eu ia chegar na guerra das gangues que nós temos atualmente, né, da molecada. Os bairros mais populosos. Tá? Solo Sagrado, Santo Então você Antônio. pega a Zona Norte, por que acontece mais coisas ali? Porque é um bairro maior, uma região maior. Então a incidência de crime é maior, tá? Mas são bairros formados por a maior parte pessoas honestas, sim, batalhadoras, né? Que lutam aí no dia a dia aí para manter o sustento da casa e tal. Mas tem sempre, em qualquer quebrada, né? Em qualquer lugar. Condomínio fechado também tem muita pressão, né? Tem o vida louca, né, meu? Tem aquele cara que corre pelo caminho errado, né? Sim. Tá? Ô, Rogerinho, hoje você falou que melhorou muito a situação. Que tipo de equipamento que você gosta de usar? Tem uma arma preferida? Tem uma relíquia sua que você guardou ao longo desses anos? Hoje a arma minha, vamos dizer, a preferida é a Glock, né? É uma arma da Polícia Civil. É uma pistola Glock calibre .40, né? E tem os outros recursos, né? Que se precisar ser empregado, nós temos também. São as armas longas, né? O que você gosta de atirar? O que você gosta que você... Eu sempre fui, você pode ver que poucas vezes você vai me ver com arma longa, né? Nunca vi você com 12, então, né? Não, eu particularmente não gosto de calibre 12, né? Mas é uma coisa minha, tá? Mas hoje o que você usa no dia a dia é o fuzil, né? E a pistola. Mas a minha melhor arma, né, como eu já disse aqui, é o fator surpresa. Não adianta você estar com um fuzil, entendeu? E dependendo da situação, você ir para o confronto, né? Claro, você tem que ter, né? Você tem que estar preparado. Mas não tem arma melhor que o fator surpresa. Sim. Dentro dessa questão, você acha que a polícia evoluiu muito? São 33 anos que a corporação acompanhou. Sim. No tempo a evolução do que os bandidos utilizam lá do outro lado. Você acha que ainda é um pouco para evoluir? Se bem que nós temos um governo que deu muito respaldo, né, ao secretário estadual de Segurança Pública, o Guilherme Derrite. Ele é policial militar, né, oficial da Polícia Militar, né? Sim. Ele deu muito respaldo nos últimos anos, né, para a polícia. A gente sempre tem a expectativa de, né, alcançar mais, né, nesse governo aí, até por se tratar aí do secretário que foi operacional, né? Pessoa que a gente conhece, que a gente tem um carinho, nós temos um respeito, uma admiração. Conhece ele pessoalmente? Conheço, né? Então a gente sempre espera que ao longo desse governo as coisas vai ficar melhor, né? Do que sempre a gente tem essa expectativa. E eu confio, né, nesse governador, confio no nosso secretário, né? Hoje nós temos o delegado geral também, o nosso delegado é um exemplo, né, de profissional e de pessoa, delegado operacional, né? E é o que eu falo, né? Até tive uma oportunidade de encontrar com ele alguns anos atrás aí num evento, né, informal,
né? E é sempre prazeroso estar do lado dele, conversar. Que tem um reconhecimento, ele, né? É uma pessoa que a gente respeita demais, né? Eu respeito muito o Dr. Jean. A escola antiga, você vem de uma escola antiga de muito informante. Sim. Você conta ainda com as informações das pessoas. As pessoas podem, inclusive assistindo nós aqui, ajudar a política com alguma dica. A pessoa às vezes tem medo e receio de passar alguma informação, mas pode fazer de maneira tranquila, né, Rogerinho? Nós temos aí, né, da Polícia Civil, nós temos o fone, o disco de denúncia, que é 181, nós temos o fone 197, que inclusive está instalado lá na sede da DEIC, e recebo muitas informações também através das redes sociais, né, que às vezes você não consegue atender todas as demandas que vêm na rede social, porque não é o tempo todo, você também não consegue acessar as mensagens que você recebe, né? Existem os canais certos para esse tipo de situação. E uma coisa que a gente preserva é o colaborador, é a fonte, né? Porque você tem que preservar, porque se essa pessoa ela chegar ao conhecimento que ela é informante ou que ela colabora com a polícia, ela não vai ter serventia mais nenhuma para a polícia, porque ninguém mais vai confiar nessa pessoa, né? E como que essa pessoa vai ter condições de colaborar com informação, né, para a polícia? Então é uma coisa que eu sempre preservei. E informação é tudo, né? O polícia que não tem informação, ele é mero funcionário público, né? Sim. Tá? Não vai desvendar crime, não vai chegar na autoria de nada, sempre, né? Sempre tem que ter uma ponta para você puxar, né? E é claro que depois que chega ao seu conhecimento, até a informação que eu estou falando, a informação pode ser até através na maioria das vezes, vem através do boletim de ocorrência, né? Que ali no boletim de ocorrência é o registro oficial, né? Onde que está a narrativa toda do crime e tal, e através dessa informação do boletim de ocorrência que você inicia a investigação. Sim. Você acredita que estamos perto de acabar com essa questão da guerra das gangues em Rio Preto? A gente acompanha aí já há algum tempo. É um fator assim, que deixa a gente muito preocupado, que envolve muitos jovens, né? Você acha que vai acabar? Me parece que iniciou de maneira banal, né? Sim. Em outras épocas, isso aí estava acontecendo e nós conseguimos cessar. Não me recordo em que ano que foi, salvo engano, 2015, por aí. Aí deu um tempo. E aí depois retomou essa guerra aí e tal, né? E nós temos uma equipe de homicídios ali na DEIC ali, uma equipe muito atuante, tá? Embora uma equipe, vamos dizer assim, enxuta, né? Mas policiais que se dedicam 24 horas no combate a essa modalidade criminosa, né? E hoje nós temos aí o Dr. Roberval, à frente da Delegacia de Homicídios. Macedo, né? O Dr. Roberval Macedo. E nós temos o Dr. André Amorim. Pô, e desde quando eu estou lá, né, retornei para lá em setembro, eu fico impressionado com o trabalho que esse pessoal está realizando, é operação toda hora e, irmão, a gente precisa deflagrar a operação e aí a gente vai atrás dos recursos, mobiliza as outras equipes e todas as operações está sendo um sucesso absoluto. Tanto é que há pouco tempo teve um cessar aí de uma trégua aí, né, que foi até noticiada aí pela imprensa aí de 100 dias. Depois, então no dia que saiu a reportagem nós tivemos exatamente, e a daí que não vai dar trégua para quem estiver cometendo crime, entendeu? Tanto é que teve o crime depois dessa trégua e já teve a operação na sequência e os apontados na investigação foram presos. Sim. A gente percebe também muitos crimes sexuais, né? Muita questão de importunação sexual. Sim. E até de estupradores, né? Presos aqui por sua equipe. Sim. Vira e mexe, semana sim, semana não, chega material de indivíduos presos vindo do Nordeste, de várias regiões do... Por que escolhem Rio Preto? Eles falam para você? Nós inclusive estamos com uma operação em andamento ainda, não divulgou ainda, né? Só vai sair mais alguns dias aqui. O podcast vai sair mais alguns dias. Tá, então. No caso aí, nós temos uma equipe, né, de inteligência lá na DEIC que faz a triagem, né, dos mandados de prisão, dos casos mais graves
e você prioriza os casos mais graves, e dentro dessa prioridade aí o resultado está sendo muito positivo. É o que você disse aí, praticamente toda semana um Jack está entrando em cana. O apelido é Jack? Isso. O Jack, o pessoal entrando. O pessoal entrando e com o bracinho para trás, entrando na DEIC ali, ó, para ser preso, né? E quem cometer crime, com certeza, né, a polícia não vai deixar impune, né? Você sabe, você acompanha aqui ao longo desses 25 anos aí de cobertura jornalística, que crime aqui em Rio Preto, grave, que não foi dada a resposta, né? Eu lembro que uma vez eu fui de madrugada para a DEIC. Sim. Você me informou, o pessoal informou, olha, estamos vindo, acho que de Goiânia, que vocês foram buscar uma pessoa que foi acusada de matar a mulher e uma pessoa, acho que perfeito, exatamente. na rodovia, foi um crime exatamente que vitimou ali em Bálsamo, né? Na rodovia. Eu estava numa missão lá em Goiânia e o doutor... você não estava nessa missão, você estava em outra questão. Eu estava numa outra operação lá em Goiânia, e esse cara foi pego para frente de Goiânia. Aí o doutor Nascimento me ligou, né, e solicitou que a gente desse o apoio aí para buscar esse preso e já trazer para aproveitar. Coincidência, né? Coincidência boa. Pô, já vamos levar o cara que cometeu o crime. O resultado do nosso trabalho lá foi muito positivo, prendemos uma quadrilha lá e contrapartida já trouxemos o cara que cometeu esse crime bárbaro aqui na nossa área. Quando esses criminosos caem, Rogerinho, cai a ficha, ele já... você vê alguma questão ali de arrependimento dessas pessoas ou não? Olha, depende a índole da pessoa que você percebe. A minoria. Tem cara que tá ali para ganhar e para perder, né? E os caras não têm a consciência de que tudo que ele ganha aqui na corrida dele torta, ele vai perder. E o que ele vai perder o seu maior bem é a liberdade, né? Então é o que eu te falo, tem pessoas que trocam a liberdade, né, por ilusão. Porque o cara que acha que ele vai se adiantar aqui, você pode ter certeza que lá na frente ele vai se atrasar de uma forma ou de outra, né? Ele vai pagar. Ou é atrás da grade, né? Ou é com uma doença, ou é com alguma situação ali dentro da família, o cara fala, puta, eu fiz tanto aqui, né? Hoje eu tô evidenciando isso aqui. Conheço vários traficantes, né, que contribuíram aí para destruir a vida de tantas famílias por aí, né? Vendendo droga, né, para um filho, pai sofrendo, mãe sofrendo, e aí depois você vê esse traficante, ele mesmo entrar na noia, certo? Ficar aí na condição até de rua, né? Porque a droga acabou com tudo, né? Então tudo aquilo que ele conquistou, depois ele foi provado o próprio veneno. E ainda outros exemplos é o traficante depois ter o filho também dependente química aí, né? Refém da droga, né? Que é muito escravo da droga, né? Rogerinho, como é que você lidar com as críticas, com as ilações ao longo da carreira? O Rogerinho não sei o que é isso, Rogerinho aquilo. Isso aí, irmão, é o que eu sempre, né? Não sei de quem é esse ditado, mas o preço da fama é a difamação. Então eu sempre sobressaí na minha profissão, eu sempre me destaquei, né? E volto a falar, o meu trabalho sempre foi de equipe. Então você às vezes estava lá, você, o A, o B, o C, né? É o Rogerinho que prendeu, é o Rogerinho que matou, é o Rogerinho que não sei o que, certo? Sendo que na verdade é a equipe, né, que eu componho, você está entendendo, que realiza o trabalho. Não que eu não tenha aprendido ninguém já sozinho ao longo desses 33 anos, mas dá para contar nas mãos, nos dedos aqui, quantas não teve jeito de você aguardar um reforço, um apoio, ou deparar com a situação e ter que agir ali de imediato, tá? Mas o trabalho meu sempre foi um trabalho de equipe, né? Que envolve toda uma estrutura. E aqui em Rio Preto, né? Eu pergunto para você, Rodrigo, aqui quem é de verdade sabe quem é de mentira. O cara tem como se esconder aqui?
Se o cara é vagabundo, o cara é vagabundo. Se o carro corre pelo certo, ele corre pelo certo, né? E ao longo desses 33 anos aqui, não teria como você se esconder, não é verdade? Não tem então, jeito. você veja bem, eu fui promovido muito novo, muito cedo. Eu sou classe especial eu acho que há mais de 10 anos, né? Todas as promoções minhas foi por merecimento, né? Não tem um processo, né? As pessoas que trabalham comigo... E reclamações na corregedoria? A reclamação faz parte. Muitas. Por quê? Tem muita, Rogério. A pessoa sempre quer desmoralizar o policial que está à frente da investigação. Quer colocar o policial numa situação, né? Perder a credibilidade na hora da acusação. Só que, né, tudo que se fala tem que provar, né? E graças a Deus a gente não tem um processo, não tem uma bronca, vamos dizer assim, na corregedoria. Dorme com ficha consciência tranquilo. Os policiais que trabalharam comigo, né, principalmente os delegados, os meus chefes, eu sei que tenho orgulho de ter tido eu na equipe, como eu também tenho orgulho de ter tido eles como chefe e como parceiro, né, e principalmente a família, né? A família, a sua mãe ter orgulho, seu pai ter orgulho de você, né? A sua família, a sua namorada, a sua esposa, os seus filhos, se orgulhar, né? Então é uma coisa que eu sempre tive comigo, jamais decepcionar aqueles que sentem orgulho de mim, né? Por exemplo, vou citar um nome aqui, né, que sofreu muito com isso aí, colega, jornalista, a Joilda Gomes, porque ela sempre enaltecia demais o meu trabalho, né, o trabalho meu, da minha equipe, né, na Rádio Onda Nova, né, programa do Gentil Rossi, e às vezes ela sofria algum tipo de retaliação, ligações, você paga muito pau para esse cara isso, esse cara aquilo outro, tal, ou seja, ela fazendo o trabalho dela, fazendo a cobertura jornalística, né, e às vezes ela sofria algum tipo de... Tá? Mas é o que eu te falo, ao longo desses 33 anos, investigando, esclarecendo e prendendo, na cidade onde eu fui, onde eu nasci, onde eu fui criado, né, e onde eu estou até hoje, eu nunca decepcionei ninguém, né? Ninguém. Coloca a cabeça no travesseiro e... Não tem. Chega em casa, põe a cara. Apesar que ultimamente eu ando meio sem sono, né? Quer dizer, eu não sei se vai ter que tomar alguma coisa para dormir, que não sei, tô muito... Tá acelerado? Consciência... Tá acelerado? Continua acelerado? Tá, cara, continua acelerado, né? Não tem o que faz a gente desacelerar. Mas é o que eu falo pra você. Você chega a trabalhar quantas horas por dia? Você começa... Eu vou te citar um exemplo pra você hoje. Hoje meu telefone, às vezes você não tá trabalhando assim Diretamente. Eu falei assim, na ponta ali. Mas você tá... O telefone meu hoje começou a tocar, era 6h30, entendeu? Da manhã até agora, na hora que eu coloquei no modo silencioso aqui pra bater essa bola. Se entrar no ar, tava falando. Exatamente. Então não para, cara. E é muita demanda, é muita gente te procurando, você vai resolver. É confiança, né? Isso aí demonstra confiança. Então, só que isso aí gera um cansaço mental, entendeu? Você não consegue, toda hora, e a gente procura atender todo mundo, né? Dar resposta para tudo, né? E as equipes tá na rua, você está preocupado com o andamento da ocorrência A, com o andamento da ocorrência B, né? Em algumas você se faz presente fisicamente também, mas como se diz, é tenso, mas é muito prazeroso porque é o que a gente gosta de fazer. Rogério, dá para trabalhar fora da polícia, fazer alguns trabalhos externos, alguma de segurança, de proteção, em campanhas, campanhas eleitorais, alguma coisa? Eu procuro, né? Tanto é que já por várias vezes, né, me convidaram a se afiliar a partidos, a sair candidato e tal, mas eu, até hoje, por isso que eu nunca vou falar cuspir pra cima, tá? Mas eu nunca tive essa pretensão. Eu que estou no meio político, é um homem forte, com possibilidade de eleição, hein, para vereador ali. Várias pessoas do meio já falaram isso aí para mim, mas eu nunca tive essa pretensão, tá? E depois que aposentar a Glock? Eu acho que depois que aposentar a Glock, usufrui um pouco daquilo que a gente plantou, né? Desligar totalmente e
e procurar descansar mesmo, relaxar, se Deus abençoar com saúde, né? Porque, meu, na política, você que cobre a política aí, pô, é tenso também, hein? É difícil. É tenso. Então eu não quero isso pra mim, não, tá? Eu não quero isso aí, eu quero ser o que eu sou, polícia. E a hora que eu achar que deu, né, que eu também acho que não falta muito não, né, eu já estou recebendo, vamos dizer assim, o abono permanência desde 2019, ou seja, já contribuí, né, e por já ter contribuído aí e estar recebendo o abono permanência é porque eu já tenho direito à aposentadoria desde 2019. Mas eu achei que estava preparado em 2019, como eu disse, não estou. E tem aí uma meta aí, mais 2 anos, e de repente chega mais 2 anos, eu coloco mais 3 na frente. Tá? Aí 2030. Exatamente, mas uma hora você tem que ir, uma hora isso vai passar, o corpo cobra. Uma hora vai passar, exatamente. Sim. Pra gente estar encerrando, eu já te agradeço antecipadamente, Rogerinho, a tua presença aqui no podcast do Diário do Rodrigo Lima. Você vai deixar um legado, como outros colegas também deixaram. Tá preparando, tem alguém que vem nessa pegada sua, a moçada mais jovem, que se espelha, que te vê como uma referência, igual você teve seu tio como uma referência, e a moçada também mira na profissão, olha, aquele policial ali, eu quero atuar como ele e tal. Rodrigo, tem que se dedicar, né? Não tem outra, trabalho, né? Muito trabalho isso e dedicação. É muito gratificante, cara, porque o que você está falando aí é coisa que já me chamou a atenção em algumas oportunidades. Você está aí, por exemplo, uma vez eu estava, já vai fazer algum tempo isso aí, estava numa resenha lá na primeira CIA, primeira companhia da Polícia Militar, ali no Solo Sagrado. Uma resenha ali, vários policiais militares ali, 2, 3 policiais ali, até atuante, né, no combate ao crime. Ô, Rogerinho, sabe por que eu entrei na polícia? Eu falei, cara, não sei e tal. Como que foi aí? O que te inspirou? Eu lembro uma vez, você num golzinho branco, você deu um cavalo de pau, você fez isso, fez aquilo, tal, prendeu o cara saiu correndo, você não sei o que, tal. E eu falei, nossa, quando eu crescer, eu olhei pro cara assim e falei, puta, mano, quantos anos você tem? Eu tô velho, hein, meu? Né? Porque o cara já, 30 anos. Mas você já... deu o cavalo de pau no gol, você lembra dessa coisa? Era... Quantos cavalos de pau já dei, né? Pra Pinote atrás de... Né, o cara tentando a sorte aí, mas né, o azar era certo, né? Então você fala, porra, meu, então, já me inspirei realmente muitos jovens que está comigo hoje, né? Isso é muito gratificante e hoje eu tô tendo a grata, né, satisfação de trabalhar com pessoas que até então não conhecia e pessoas, seres humanos incríveis, né? Policiais dedicados, competentes, né? Então tem vários aí, tem uma linhagem boa aí e tal, que está comigo e que também não está por... não estamos tendo a oportunidade de hoje estar junto aí no combate, mas tem muitos policiais bons. Eu digo que pode ter certeza, se um dia eu parar, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, aqui na nossa área aqui, vai continuar sendo embaçada. Final de linha. Sempre foi final de linha. Foi, entendeu? Historicamente, sempre foi. Rio Preto é o que eu falo, meu. O crime nunca prosperou. Aí vem amigos aí, Kifuri, lembra do Kifuri, da DIG? Meu pai foi da DIG também, da época do Kifuri. Poxa, tem o filho que é policial militar. Policial, excelente. O Juninho, por sinal. Baep. Exatamente, muitos, né? Então o que eu te falo, é a linhagem, né? A linha. E é o que eu te falo, você tá falando aí desde a época do teu pai, né? Lá atrás, na década de 80, já era... Era jogo do bicho ali no centro. Já era embaçado e continua sendo embaçado. Toda a quadrilha que pôs a cara aqui, que tentou a sorte, o azar foi certo. E outro, não é de... Olha, a gente vai buscar, eu cansei de ir para Cuiabá aprender, Goiânia, Sul, né, Rio de Janeiro, entendeu? E... Vai aonde for preciso. Aonde for preciso, vamos buscar. Cometeu o crime aqui em Rio Preto, vai pagar. Vai ser responsabilizado criminalmente. Nós vamos investigar, nós vamos esclarecer, nós vamos prender. Tá certo.
Rogerinho, esse pique aí com 33 anos de polícia, hein? É que tá, igual você falou, igual a gente no jornalismo também. A gente também faz um trabalho aqui que, olha... Eu vejo você mesmo, às vezes eu compartilho aí na lista de transmissão, né? Sim. As ocorrências nossas lá da DEI, que você tá... Pô, você também não dorme, né? Porque meu bateu daqui a pouco já tá... já tá batendo. Pô, tem que ser assim, porque a gente não para também, e aí, né? por quê? Dedicação, um exemplo, né? Dedicação e amor pelo que faz. Justamente. Então é o que eu falo. Sobressair na minha carreira? Sim. Por quê? Dedicação total, né? Eu falo assim, deixei até de fazer uma faculdade, meu tio, minha mãe, né? O sonho deles era que eu me formasse, fizesse direito para prestar para delegado e tal. E eu sempre falei, eu queria ser o que eu sou e para mim está ótimo na condição que estou, né? Então não me arrependo até hoje. E tenho muitos Mas ainda dá tempo, hein? Você não pensa em fazer... Tá... Estudar, voltar a estudar aí. Não tenho mais gás para isso aí não. E eu não me via até então, ali com 20 e poucos anos, 20 e poucos anos, numa sala de aula, né? O bicho pegando lá na rua e eu estar naquele momento de tal hora, ali dentro de 4 paredes ali, né? Não, eu não fiz... E eu não tinha, era 24 horas literalmente na rua, combatendo, dando ré no tráfico, entendeu? E tanto é que os caras penaram com nós aqui, né? Você vê aí quantas operações foram deflagradas ao longo desses, né? Operação Desmonte, Operação Asfixia, Operação Laranja Mecânica e várias outras, né? Quantos caras que estão presos até hoje, condenados, respondendo pelo crime que cometeu, né? E a relação com os advogados criminalistas é boa? Com a maioria, sim. Agora... Tem algum que é folgado? Tem alguns aí que quer ir para mais, né? Mas né, cada um faz parte, é a estratégia de defesa dele, né? Mas eu sempre respeitei, né, o trabalho deles, né? Então faz parte do processo, não é verdade? Sim. E a investigação correta para não cair a prova, né? Sem dúvida. Não adianta você também fazer, né, e fazer meia boca, porque lá na frente o que vai acontecer? Né? A defesa vai explorar, vai absolver, né? E aí quem ainda vai sobressair em cima do teu trabalho, que é desclassificando o crime, absolvendo e tal. Eu acho que, como se diz, você tem que fazer o certo e sempre estar pautado. E uma coisa que eu sempre pedi a Deus, né? Que eu fosse instrumento de justiça, né? Isso que eu ia te perguntar, você já cometeu alguma injustiça? Não. Tão longo que você já errou alguma avaliação? Eu não carrego isso aí comigo, de falar assim, você mandou um inocente pra cadeia. Mesmo porque isso é difícil acontecer. Porque, veja bem, eu na condição de investigador de polícia, eu prendo a pessoa, eu prendo ele, apresento ele pro delegado, né? Quem que vai apreciar a ocorrência? Quem que vai presidir? É o delegado. Depois que o delegado faz o trabalho dele, vai pro Ministério Público. Vai analisar tudo aquilo que tem no inquérito policial para ver se vai denunciar ou não. E depois vai levar para o juiz. O MP vai levar para o juiz. E é o juiz que vai ou absolver ou condenar. Então eu falo assim, para quem está aqui na ponta de baixo, para você cometer uma injustiça, né, não tem como, né? Sim. Tá? E é muito depoimento, muito fórum, né? Muito depoimento em processo. Fórum. Hoje eu evito ao máximo a entrar nas ocorrências, né? Porque a minha vida inteira praticamente foi o quê? Você indo no fórum à tarde, depor, na condição de testemunha de acusação. Isso pelo menos as 2 vezes na semana? Não, era praticamente de segunda a sexta. Aí você saía da audiência, embarcava na viatura com a equipe, já prendia outra. Aí você já estava ganhando automaticamente uma outra audiência lá na frente. E até foi a vida inteira isso aí, cara. Hoje não, né? Até na condição que eu me encontro hoje, então você procura até, porque a hora que eu falar aposentar, já precisou ser aposentado e ter que ficar indo participar de audiência. Não, né? Aí é brincadeira, tá na praia. Pô, você tá louco. É complicado, mas tem hora que não tem como, gente. Tá você e mais um parceiro só,
ou outro parceiro também tá acumulado de audiência, aí você para colaborar entra numa, entra na outra, mas antigamente eu era condutor de quase todas as ocorrências aí. Nossa, tá certo. Rogerinho, agradeço demais tua presença aqui no podcast, ter encontrado um tempinho. Você tá mais de 12 horas no ar aí, que a gente começou a gravação no início da noite aqui, de um dia de semana aqui. Até por questão de segurança a gente não fala também. Sim. E olha, tem as portas abertas aqui no Diário do Rodrigo Lima, a divulgação das operações aí. Inclusive hoje ainda vai ter divulgação? Daqui a pouquinho. Vai chegar lá pelas 10 da noite também. Exatamente. Aí você vai fazer a gente trabalhar, não tem jeito, pô. Rodrigo, mas na verdade é eu que agradeço aí, tá? Essa parceria ao longo desses anos todos aí, você sempre cobrindo aí o nosso trabalho, né? Eu sei do carinho, do respeito que você tem por mim, e você pode ter certeza que é recíproco. Obrigado. Me desculpa até a demora de poder te atender. Foi um namoro longo, hein? Né, e jamais deixaria de estar atendendo você, porque a gente quase não está parando mesmo. E hoje mesmo, falei, pô, eu preciso ir lá. E você sabe, eu tô até como meio cansadão. Mas eu não podia deixar a mão de estar aqui com olha, você. foi uma aula aí, o pessoal que gosta da investigação policial, saber um pouquinho desse lado seu também, porque só vê você nas imagens aí, coisa até de cinema. Mas Rodrigo, se você for, por exemplo, se entrar no meu Instagram mesmo, você vai ver lá, tem imagem de praticamente quase todos os policiais da DEIC, né? Que hoje você tem as mídias sociais para divulgar. Então você vê que todo segmento, né, o repórter usa a mídia social para divulgar o trabalho dele, o médico, o advogado, né? Tá um exemplo aí de um delegado, de um advogado muito competente, que eu tenho maior admiração, o doutor Augusto, né? Augusto Mendes Araújo? Poxa, um puta de um profissional, tá sempre aí também, né? Nas mídias sociais. Ele é um adversário de respeito, né? Poxa, da investigação. Sem dúvida, é um cara que a gente admira e respeita, porque é o cara que sabe, né, o que vai ser explorado, né, em cada caso. É um desafio, né? Exatamente, ele domina a matéria, né? Então, né, a gente até respeita o trabalho do bom profissional em qualquer área. Tá? Quando chega e fala assim, dessa vez não tem, doutor, zero, foi 100% nós fazemos o nosso trabalho bem feito e com certeza ele vai fazer o trabalho dele bem feito, né? E a justiça é que vai decidir, né? Que vai bater e geralmente acaba dando o resultado que absolve ou condena, né? Tá? Porque você não tem, pelo que você me passou aqui, nada é pessoal. Nada, pessoal. Nada pessoal. A gente sabe fazer reportagem, pessoal. Você, eu nunca, assim, essa questão pessoal é extremamente profissional, tá? E eu quero aproveitar também aqui a oportunidade, já que eu não citei o nome de ninguém aqui, para não cometer injustiça, como em outras que eu participei e tal. Pô, você falou o nome do fulano, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né? Aos delegados, né, que me comandaram, aos delegados que me comandam, né, aos policiais, né, que ombrearam comigo nessa luta diária no combate ao crime, né, aos que ombreiam hoje comigo, né. Eu sou muito grato a Deus por ter me proporcionado os momentos que me proporcionou ao longo da minha carreira, né, e que vem me proporcionando, porque eu sinto prazer, senão não fazia sentido de estar aqui hoje, né, ainda na condição aí atuante, né, de policial. Então quero agradecer todos os meus companheiros, policiais civis, delegados, agentes, investigadores. Quero agradecer os policiais militares que já me apoiaram, né, os policiais federais, os policiais municipais, né. Então a gente está junto e misturado aí, né? E conto sempre com o apoio de todos, porque eu sozinho não sou ninguém. Justamente, isso é importante. Pessoal, olha,
Mais uma vez agradeço, Rogerinho, agradeço você que acompanhou a gente aqui até agora nesse podcast com o Rogerinho, ele que é o investigador-chefe da DEIC, The Inter 5, aqui de São José do Rio Preto. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Porque você sabe, jornalismo é que tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal. E um agradecimento especial, Rogerinho, sua participação aqui no podcast, ao mais novo integrante aqui, ó, patrocinador nosso que chegou junto com esse timaço que já está aqui com a gente há um bom tempo. Eu estou me referindo à Multielétrica. A Multielétrica que está aqui agora no podcast Diário do Rodrigo Lima. Meu muito obrigado a toda a equipe lá. Toda a equipe da Multielétrica que está com a gente. Tá certo? Eu também quero deixar um abraço a todos os patrocinadores. Você conhece uma boa galera como todos. A maioria aí, né? São pessoas conhecidas. E a todos que acompanham, né? O Diário do Rodrigo Lima. E deixo aqui o meu abraço para todos os meus companheiros, para todos os meus familiares, para todos que acompanham aqui. Bacana, até a próxima, turma. Um abraço.